Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, veja nesta edição. TCE participa de vistorias feitas pelo governo do estado. Conselheiro Antônio Joaquim é eleito vice-presidente do Conselho de Previdência de Mato Grosso. Ex-gestor de Rosário Oeste é multado por irregularidades em contrato de reforma de escola. Agora, no TCE Notícias. Representantes do Tribunal de Contas mato-grossense participam de vistoria de obras de mobilidade urbana e aeroporto e do lançamento da revitalização de 3 avenidas de Cuiabá. O presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, atuou como testemunha da assinatura do contrato firmado entre a Prefeitura de Cuiabá e Governo do Estado para a restauração das avenidas Tenente Coronel Duarte, Historiador Rubens de Mendonça e Fernando Correia da Costa. O envolvimento do Tribunal de Contas de Mato Grosso foi destacado pelos chefes do Executivo. Se cada um de todos nós, instituições públicas, privadas, cidadãos, cada um cumprir o seu papel e fazer algo mais além da sua obrigação. Então eu vejo que o Tribunal faz isso hoje, o governo do Estado se esforça nessa direção, nós estamos nos esforçando e haveremos de entregar uma cidade e um Estado melhor para todos nós. Aqui em Cuiabá nós temos sim que fazer com que estas obras da Copa, que deixaram a cidade triste, a sua população acabrunhada, nós precisamos resolver isso de uma vez por todas e este é um passo importante para que isso ocorra. Para o conselheiro, a integração de poderes e instituições é fundamental para o desenvolvimento das ações no Estado e na capital. Estando em parceria, estando conversando, a chamada boa governança, você facilita a execução das políticas públicas. Se você está junto, resolvendo problemas que surgem na hora, e sem ninguém abrir mão dos seus deveres, no caso nosso, de fiscalizar e de sancionar se for necessário, dar celeridade e eficiência a essas políticas. Após a assinatura do contrato, representantes do TCE de Mato Grosso acompanharam a vistoria das obras da Copa, que são uma preocupação antiga do TCE. O governador está dando continuidade às obras que não ficaram prontas. Por isso que hoje nós estamos visitando as obras que foram feitas um termo de ajustamento de gestão para que elas sejam conclusas até o final do ano, 22 obras. Ao todo, foram assinados 22 termos de ajustamento de gestão entre o Tribunal de Contas de Mato Grosso, Governo do Estado e empresas para dar início aos trabalhos e finalizar as obras que foram lançadas para a Copa de 2014. Para a Secretaria de Estado de Cidades, sem o envolvimento do TCE não seria possível dar continuidade às obras. Sem os termos de gestão, eu não conseguia tocar nenhuma obra, porque tinham problemas passados da obra, não podia sujar a nossa administração com coisas antigas, com problemas antigos, então o TAG foi fundamental. É a partir do TAG, sim, que nós retomamos a obra. Nesta vistoria, o Tribunal de Contas e o Governo do Estado estiveram em 5 canteiros de obras em Cuiabá e Várzea Grande. Na capital, as visitas foram realizadas no Complexo Viário do Tijucal, Via Parque do Barbado e Trincheira do Santa Rosa. Em Várzea Grande, as obras vistoriadas foram do viaduto Dom Orlando Chaves e do aeroporto Marechal Rondon. A atividade foi analisada como positiva pelo conselheiro José Carlos Novelli, que é responsável pela assinatura dos tags. A presença do Tribunal de Contas, do governador do Estado, do secretário da cidade nas obras, na cobrança e no acompanhamento, na fiscalização dos tags é essencial e fundamental para que as obras concluam ainda esse ano. É um relevante interesse público, o Tribunal de Contas está focado nisso para que essas 22 obras que restam finalizar das obras da Copa sejam executadas ainda esse ano. E o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Antônio Joaquim, agora também responde pela vice-presidência do Conselho do MTPrev, o Sistema Único de Previdência do Estado. Aclamado pelos membros do Conselho de Previdência Social de Mato Grosso, o conselheiro Antônio Joaquim agora também vai atuar como vice-presidente do colegiado, que é presidido pelo governador Pedro Tax e formado por representantes do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública e segurados dos respectivos poderes e órgãos. Para o presidente do TCE mato-grossense, muitos desafios devem ser enfrentados. Desafios que estimulam também a gente procurar
uma solução para um problema grave, não só para o estado de Mato Grosso, são todos os estados que vivem esse problema de previdência de forma séria. A União como um todo também tem um problema sério na previdência. Nós estamos tratando aqui do futuro de milhares, centenas de milhares de pessoas, funcionários públicos, seus dependentes, pensionistas, a garantia dessas pessoas receberem quando se aposentarem. Eu quero cumprimentá-lo e agradecendo Vossa Excelência aceitar ser vice-presidente deste importante órgão para o maior patrimônio que existe no estado de Mato Grosso, que são os servidores públicos. Na mesma reunião, o secretário da Consultoria Técnica do TCE, Ed Carlos Lima Silva, tomou posse no Comitê de Investimento do Conselho. Ainda na ocasião, além da aprovação do regimento interno do colegiado, o conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro foi indicado a participar do grupo de estudos que vai tratar sobre o regimento interno do MTPrev. Nós construímos uma lei complementar 560/2014, e nela nós desenhamos um modelo de estruturação. Agora, na prática, quando nós começamos a atuar, aparecem as dificuldades. E aí, no regimento interno, nós vamos destrinchar todos esses aspectos. E veja assim, a MTPrev tem uma dificuldade, nós estamos falando de 3 poderes e 3 órgãos constitucionais. Então, ligar tudo isso, fazer a participação de todos, pensar em todo o desafio que nós temos, em termos atoriais e financeiros, orçamentários e patrimoniais, é uma dificuldade enorme. Tudo isso vai ser discutido nesse regimento. É o andamento da Previdência do Estado de Mato Grosso. O Conselho também conta com a colaboração do conselheiro Walter Albano, na coordenação do grupo que debate a reforma previdenciária, encontros que já registraram avanços. O conselheiro, que é vice-presidente do TCE, elogiou a ativa participação do órgão de controle nas discussões ligadas à Previdência do Estado. Foi eleito vice-presidente o presidente do Tribunal de Contas, que hoje é o conselheiro Antônio Joaquim, extremamente experiente, amadurecido, com uma visão política estratégica extraordinária. E essa questão mais temática e de conteúdo que eu me referi é por conta de ser um órgão de controle. Em regra, quem governa não tem interesse em pessoas do controle. E o Conselho de Previdência dá mais esse exemplo. Como é um assunto de Estado, então nada melhor do que ter um vice-presidente e o governador presidindo, um vice-presidente vindo do Tribunal de Contas. Porque o órgão de controle tem a perspectiva do longo prazo, não se envolve na política partidária, então vai tratar, ajudando o presidente do Conselho, dos interesses específicos da Previdência no Estado. O MTPrev foi criado em 2014 por meio de uma lei complementar. A entidade é gestora única do regime próprio de Previdência Social do Estado, possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial e abrange o pessoal civil ativo, aposentados e pensionistas dos poderes executivo, judiciário e legislativo, como também do TCE, da Defensoria Pública, dos Ministérios Públicos Estadual e de Contas, além dos militares. Em sessão ordinária do Tribunal Pleno, conselheiros julgam irregular tomada de contas da SEDUC e ex-gestor ainda recebeu multa do TCE. Acompanhe os detalhes desse processo. O processo de tomada de contas foi instaurado pela Secretaria de Estado de Educação, referente ao termo de convênio número 166/2007, firmado entre a SEDUC e a Prefeitura de Rosário Oeste, sob gestão, à época, de Joemil Balduino de Araújo, sobre supostas irregularidades na reforma da parte física da Escola Estadual Arthur Borges, no valor de R$ 246 mil. O conselheiro relator Domingos Neto identificou na análise do processo que não foram prestadas contas de 2 valores repassados ao Poder Executivo de Rosário Oeste. Com a não apresentação de 2 prestações de contas, no valor de R$ 90.571,01, que significa 37% do valor da obra. Ressalto que o objeto conveniado em questão foi cumprido em sua íntegra, conforme atestado nestes autos no termo de recebimento definitivo da obra,
emitido pela SEDUC e aceito pela Auditoria Geral do Estado e equipe técnica especializada desta Corte de Contas. Por estas razões, entendo que não pode ser apropriada a determinação de restituição aos cofres estaduais, devendo a presente tomada de contas ser julgadas irregular. O conselheiro ainda aplicou multa de 20 unidades padrão fiscal ao ex-gestor Joemil Balduino de Araújo. Esse TCE Notícias fica por aqui. Caso queira saber mais informações sobre o que acontece aqui no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até a próxima! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.